Olá pessoal, meu nome é André Rangel, eu sou pastor e bispo da Igreja de Nova Vida Família da Fé. Quero compartilhar um pouquinho da minha vida com você, em alguns minutinhos. Há muitos anos atrás, uma decisão que o meu pai tomou fez toda a diferença na minha vida. E fez toda a diferença em muitas vidas. Há muitos anos atrás, o meu pai, que também é pastor, ainda antes de ser ordenado ao ministério, passou por uma experiência muito traumática. Ele foi chamado para dirigir uma igreja na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, e ele não tinha nenhuma experiência e tinha uma expectativa de que a igreja ali iria funcionar de alguma maneira, iria crescer gradualmente. No entanto, a igreja nunca aconteceu, nunca realmente funcionou. Os cultos, durante mais de um ano, eram frequentados só pelo meu pai, minha mãe e os filhos. Praticamente ninguém aparecia na igreja, não havia nenhum movimento que a gente conseguisse fazer. Eu era muito pequenininho, recém-nascido, mas eu ouvi essa história. Nada que eles fizessem conseguia atrair pessoas. De vez em quando aparecia uma pessoa, um casal, algumas pessoas desejavam ajudar por um tempo e não ficavam. Isso mexeu muito com meu pai, mexeu com o senso de valor dele. Ele acreditava que Deus não tinha chamado ele para isso. Ele ficou muito frustrado, até adoeceu fisicamente por causa disso. Mas aí, esse tempo acabou, ele voltou para onde estava antes, para um tempo novo na sua vida, mas de uma grande frustração. E aí vem um novo convite. Esse é o momento mais marcante. O bispo da nossa igreja, na época, convidou o meu pai para assumir uma outra igreja, numa outra região. E esse momento é um dos mais marcantes da nossa história, porque ele poderia, com base na frustração, na dor, em tudo que aconteceu, né, que mexeu muito com ele, pela sua experiência passada, naturalmente dizer, não, eu não vou mais fazer isso. Na verdade, qualquer pessoa normal desacreditaria e talvez até dissesse para ele não tentar outra vez. No entanto, ele aceitou o convite. Ele disse, ok, eu aceito. E essa decisão foi extremamente importante. Por causa dessa decisão, um novo caminho foi estabelecido na vida do meu pai. E ele foi muito bem sucedido naquela primeira igreja. E depois, por causa de ser muito bem sucedido, Deus o levou para um lugar ainda maior, onde ele foi ainda mais bem sucedido. Nesse lugar, houve um grande florescer de muitos líderes sendo formados, uma expansão muito grande e muito rápida da Igreja de Nova Vida. Deus usando essa pessoa, a vida do meu pai. E nesse ambiente que eu cresci. E eu podia contar para você uma série de testemunhos maravilhosos, né, de como Deus já me livrou minha família de diversas situações, de acidentes que poderiam ter matado minha filha 2 vezes, meu filho outra vez, minha esposa também, a minha vida. Eu poderia contar para você os testemunhos de cura, quantas pessoas na minha família foram curadas, eu fui curado, minha esposa foi curada de câncer. Eu poderia contar para você, né, sobre como Deus nos sustentou financeiramente em momentos de profunda crise. Mas eu escolhi contar para você de como uma decisão pode fazer toda a diferença na história de uma família. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Você talvez consiga lembrar de uma decisão que foi tomada lá atrás e fez toda a diferença na sua história. Às vezes para o bem, às vezes nem tanto. Mas é uma decisão. Uma decisão de seguir a Jesus, uma decisão de dar o próximo passo com Ele. Depois daquela pesca maravilhosa relatada nos evangelhos, Pedro se chega até Jesus dizendo, Jesus, você tem que se afastar de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus faz um convite. Pedro, anda comigo, vem comigo, segue-me, e eu vou tornar você um pescador de homens. O que tinha acontecido antes foi que Pedro decidiu obedecer uma pequena ordem do Senhor Jesus, tomou uma decisão de obediência, e a história dele mudou completamente. Até hoje, o mundo inteiro praticamente já ouviu falar em Pedro, ou São Pedro, de alguma maneira. E só sabem por causa dessa decisão que ele tomou, de seguir a Jesus. Podia ter tomado outra decisão? Podia. E você também pode tomar outras decisões. Mas se você decidir sempre por obedecer a Cristo, a sua história está sendo escrita e ela pode ser escrita de uma maneira maravilhosa. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida e pelo que Ele ainda vai fazer. Mas eu não posso esquecer que são pequenas decisões de obediência, um dia de cada vez, um passo de cada vez, que nos fazem chegar lá. Que Deus te abençoe.